Você já fez a conta. Salário, financiamento, juros, entrada, parcelas que comem metade do que sobra depois do aluguel, do mercado, do plano de saúde. Você já entrou no simulador do banco. Já viu quanto precisa de entrada. Já calculou quantos anos de vida vão virar prestação. E a conta não fecha. Não fecha nem se você cortar tudo. Não fecha nem se você economizar feito um monge. Não fecha nem se você fizer hora extra, bico, frila, segundo emprego. A matemática simplesmente não funciona. E aí vem aquela sensação. Será que eu estou errando alguma coisa? Você não está. A promessa era simples. Trabalhe, economize, compre sua casa. Era o contrato básico da vida adulta. Era o que seus pais fizeram. Era o que te ensinaram. Mas alguma coisa mudou. E ninguém atualizou o discurso. Neste vídeo, você vai entender exatamente por que a matemática da casa própria virou armadilha. Não por culpa sua, mas por mudanças estruturais que ninguém te explicou com clareza. E o que dá para fazer com essa informação agora, sem ilusão e sem desespero. Porque a verdade é cruel, mas a lucidez te devolve controle. Vamos começar pelo óbvio. A promessa funcionava. Nos anos 80, 90, início dos anos 2000, uma pessoa com salário mediano conseguia, em 10 a 15 anos de trabalho e poupança moderada, comprar um imóvel simples. Não era luxo, não era rapidez, mas era possível. A lógica era direta. Você trabalhava, juntava uma entrada, pegava financiamento acessível e, em 20 anos, o imóvel era seu. O salário subia junto com a economia. O preço do imóvel subia também, mas na mesma velocidade. Hoje, essa relação quebrou. O preço do metro quadrado cresceu 4 vezes mais rápido que a renda média nos últimos 20 anos. 4 vezes. Enquanto o salário médio subiu 50%, o preço do imóvel subiu 200, 300, e em algumas cidades 400%. Isso não é exagero, é dado. E essa não é uma crise temporária, não é fase ruim, é mudança estrutural. O imóvel deixou de ser apenas moradia e virou ativo financeiro. E quando isso acontece, a lógica muda completamente. Antes, você competia com outras famílias que também queriam morar. Hoje, você compete com fundos de investimento, especuladores, grupos empresariais, gente comprando imóvel como reserva de valor, não como casa. E eles têm capital, têm crédito barato, têm escala. Você tem salário. Não é uma competição justa. Enquanto isso, o financiamento imobiliário no Brasil continua caro, lento e cheio de travas. Juros altos, burocracia pesada, exigências que eliminam metade da população antes mesmo de entrar na fila. E mesmo quem consegue o financiamento descobre que a prestação não cabe no orçamento sem comprometer a vida inteira, porque o custo de vida também subiu. Aluguel subiu, mercado subiu, gasolina subiu. Plano de saúde subiu, educação subiu. Tudo subiu menos o salário. Então o que sobra? Nada. Você trabalha, paga conta, sobrevive. E a casa própria se afasta. Não porque você não se esforça, mas porque o jogo mudou. Agora, para entender esse processo com mais profundidade, é fundamental olhar para os 3 fatores centrais que transformaram a casa própria de promessa acessível em privilégio de poucos. O primeiro fator é a financeirização do imóvel. Imóvel virou produto de investimento global. Fundos imobiliários, securitização, mercado financeiro comprando lajes inteiras antes de lançar. Quando você vai comprar um apartamento, você não está competindo só com o vizinho. Está competindo com capital internacional buscando rentabilidade. E eles pagam à vista, com desconto, em volume. Você precisa de financiamento. E enquanto eles compram 100 unidades, você disputa sobras. O segundo fator é a especulação imobiliária descontrolada. Terrenos vazios em área urbana valorizada, imóveis parados esperando valorização, lançamentos segmentados para empurrar preço para cima. O mercado imobiliário descobriu que segurar estoque valoriza mais rápido que vender. Resultado: oferta controlada, preço inflado, escassez artificial. Você quer comprar, mas o mercado prefere não te vender ainda, porque daqui 2 anos vale mais. O terceiro fator é a estagnação salarial crônica. O salário médio do brasileiro praticamente não cresce há 10 anos. Enquanto isso, tudo que depende de capital,
como imóvel, educação privada e saúde, subiu violentamente. Você trabalha mais, produz mais, entrega mais e recebe o mesmo. Não por preguiça, não por incompetência, mas porque o poder de barganha do trabalhador caiu. Mercado de trabalho precarizado, informalidade em alta, terceirização, uberização, freela sem direito. Quando todo mundo está precisando, ninguém consegue negociar e o salário trava, enquanto o preço do imóvel não trava. Junta os três. Imóvel virou ativo financeiro disputado por grandes capitais, especulação segura, oferta e empurra preço, e salário estagnou. O resultado é matemático. A casa própria virou privilégio. Não é exagero. Hoje, comprar um imóvel simples em cidade média exige 15 a 20 anos de salário integral. Salário integral, sem comer, sem morar, sem viver. Na prática, 30, 40 anos de financiamento. E isso se você conseguir a entrada, se o banco aprovar, se você aguentar a prestação. A promessa que venderam para você simplesmente não existe mais. Mas se a realidade mudou tanto, por que o discurso continua o mesmo? Por que ainda vendem "realize o sonho da casa própria" como se fosse questão de vontade? Porque manter a promessa viva é bom para o mercado. Se todo mundo aceitar que a casa própria virou inviável, o mercado imobiliário perde narrativa. Construtora precisa vender financiamento, banco precisa vender crédito, corretor precisa vender esperança. E a propaganda funciona melhor se a culpa for sua. Você não economiza direito, você gasta demais, você não se planeja, você não quer o suficiente. Enquanto a culpa for individual, ninguém questiona o sistema. E você? Você continua trabalhando, economizando, se esforçando, acreditando que um dia vai dar. Mas não vai. Não porque você não merece, não porque você não tenta, mas porque a estrutura não permite mais. E manter você acreditando na promessa antiga é estratégia de mercado. Porque se você desistir, o modelo quebra. Então, te mantém tentando. E agora? Você não vai comprar casa como seus pais compraram. Não com salário médio. Não com trabalho formal comum. Não com poupança normal. Essa é a verdade. Mas isso não significa que você está condenado. Significa que você precisa reorganizar o jogo. A primeira reorganização é entender que casa própria não é sinônimo de dignidade. Morar bem não exige ser dono. Aluguel, quando bem negociado, pode ser mais estratégico que financiamento sufocante. Financiamento te prende, te tira mobilidade, te come renda por 30 anos. Aluguel te dá flexibilidade, te permite investir a diferença, te deixa mudar de cidade, de emprego, de vida. Não é desistir, é reposicionar. A segunda reorganização é: se você quer imóvel, mude a estratégia. Comprar onde todo mundo quer é impossível. Mas comprar onde o preço ainda não explodiu pode ser viável. Cidades menores, periferias urbanas em desenvolvimento, regiões com infraestrutura chegando. Não é o ideal romantizado, mas é o possível. E possível com dignidade ainda é vitória. A terceira reorganização é diversificar estabilidade. Casa própria era símbolo de estabilidade porque era acessível. Hoje não é. Então, estabilidade precisa vir de outras fontes. Construir renda extra através de freela,